Opa, aqui é o Anderson, tudo bem? Hoje eu quero falar a respeito de um assunto que muitos projetistas sempre têm dúvidas, que é com relação ao render, né? Como fazer um render melhor, ou pelo menos como dar uma maquiada aí para que os renders fiquem legais. Eu sempre ouço o pessoal me pedindo, Anderson, eu não consigo fazer um render legal, as minhas imagens elas não ficam bonitas, elas ficam escuras, e eu demoro muito no Promob para tentar fazer uma imagem, eu perco muito tempo e elas não têm ficado muito legais. E muitos até me perguntam assim, como é que eu faço para dar alguns efeitos, como por exemplo o efeito de Sanka, onde a gente tem então uma fita de LED ou uma luz fluorescente em sancas de forro, principalmente de gesso, né? E outras também, como criar aquele efeito de brilho nos pontos de luzes como de Croica ou como luzes AR, por exemplo. Eu vou te mostrar nesse vídeo um tutorial bem simples, bem básico, só que para isso a gente vai precisar de alguns ingredientes. O primeiro deles é um render ruim. Com certeza tu tem um render ruim que não tenha ficado legal e que de repente a gente pode melhorar. E é justamente esse render que a gente vai trabalhar nele para que a gente então consiga aplicar essas técnicas. Segundo ingrediente é o Photoshop. Eu utilizo o Photoshop como editor para as minhas imagens e não precisa ser mestre em Photoshop nem nada disso. Alguns poucos comandos a gente consegue fazer bastante coisa. Confere aí. Então vamos lá, pessoal. Essa aqui é uma imagem bastante simples, um render bem comum do Promob, onde ele está até bastante escuro, uma imagem um pouco escura, e alguns efeitos de iluminação bem básicos. A gente consegue verificar aqui os efeitos das spots direcionadas para as paredes, porém as luzinhas aqui elas estão escuras, né? Assim como a Sanka também. Então a gente vai, através do Photoshop, com alguns comandos bem simples, bem básicos, dar uma melhorada aí que já vai fazer bastante diferença aí. A gente vai aprender como construir o efeito de iluminação de Sanka, que também pode ser utilizado para fitas de LED, e também como a gente dá vida, dá luz para essas luminárias, que aqui elas estão bem apagadas. Inicialmente vamos fazer o efeito aqui então de iluminação para essa Sanka. Para a gente fazer isso, inicialmente a gente vem aqui na ferramenta seleção, a gente aproxima um pouco mais da área, e com a seleção, então, eu vou selecionar a área que eu quero iluminar. Obviamente que eu vou deixar essa borda eu vou deixar de fora e vou somente iluminar a parte de cima. Iluminação do teto. Aqui mais ou menos já cria um efeito de perspectiva também, fazendo com que essa área seja um pouquinho menor do que essa, por questões óbvias. Aqui está muito mais perto do olho, né, da câmera. E aí, eu vou criar aqui também. Eu deixo selecionado aqui em cima a união da seleção. Eu venho aqui, porém aqui eu seleciono menos, porque eu não estou conseguindo enxergar a espessura dessa Sanka aqui. Então eu coloco um pouquinho menos de seleção do que está ali. Obviamente que tudo isso a gente vai aprendendo conforme a gente vai tendo os efeitos, as experiências. Aí, ao invés da gente selecionar alguma ferramenta específica ou alguma coisa de luz, na verdade não, nós vamos utilizar a ferramenta borracha ou ainda a ferramenta pincel. Aqui eu vou utilizar a ferramenta borracha. Eu posso digitar E já vai direto para a borracha, ou ela está aqui. Lembrando que a ferramenta borracha vai ser utilizada da cor secundária dela, que aqui no caso é o branco, é onde eu vou, se eu selecionar alguma coisa aqui, ela fica branca, certo? E é justamente esse o nosso efeito. Botão direito do mouse, eu consigo então selecionar o tamanho dessa minha borracha. Aqui, para uma questão de efeito, eu vou selecionar um tamanho intermediário, não é muito grande, nem muito pequeno também, comparado a essa minha Sanka, certo? Aí depois eu posso vir aqui e selecionar duas situações com a borracha. A primeira é a opacidade, para que se eu selecionar toda a minha área selecionada apagada, ela realmente, para que toda a área então ela seja apagada, ou eu dou uma opacidade de 50%, que ela apaga um pouco menos. Nesse caso aqui, como eu quero um efeito bem marcado, eu vou trabalhar com 100% mesmo. E o fluxo, que é uma outra característica também, que ela também dá um peso um pouquinho menor. Eu vou dar um peso intermediário, para que a gente consiga então, vou botar aqui com 70, ter uma ideia. Como é que funciona com relação à Sanka? Muito simples. Clico mais ou menos nessa área, agora eu aperto o Shift, seguro o Shift, levo o mouse até mais ou menos essa posição e aperto o botão esquerdo do mouse. O que vai acontecer? Ele criou esse efeito, que eu inclusive posso aqui estar reforçando um pouquinho, você diminui um pouquinho o mouse, reforçando essa área mais branca, que é a área da luz, certo?
Aqui nesse outro lado, mesma coisa. Vou aumentar só um pouquinho e vou pegar um pouco menos, porque aqui eu estou enxergando mais do teto, aqui eu estou enxergando menos comparado com a Sanka. Aí mais ou menos seleciono aqui, dou um clique, depois do clique eu seguro o Shift, levo até a outra área e aperto de novo. Aqui eu tenho então feito o meu efeito de iluminação de Sanka. Lembrando que esse é um efeito paliativo, ele serve para justamente a gente conseguir corrigir e dar algum efeito, algum detalhe a mais nessas imagens já prontas. Feito isso então, a gente vai passar para o segundo caso, que é criar que é então dar luz para essas luminárias, né, e deixar elas com uma cara mais apresentável. Para a gente então construir esse efeito de dar mais vida a essas luminárias, nós vamos usar também a ferramenta pincel. Porém, inicialmente, nós vamos aproximar aqui, e uma dica é a seguinte: nessas áreas onde a lâmpada ilumina, onde tem a lâmpada, normalmente se tu enxergares uma luminária real, acesa, tu vai ver que ela é bem branca aqui. Então a gente não precisa estar criando nenhuma textura de iluminação nem nada disso. Então vamos lá. Inicialmente a gente vai então construir uma camada nova. E por que uma camada nova? O Photoshop a gente consegue ter muito mais controle quando a gente tem várias camadas e a partir daí a gente vai conseguindo criar filtros nela. Cria uma nova camada, né? Aí então eu venho aqui nas luminárias, pego a ferramenta pincel com uma cor mais ou menos amarela, simulando que seria uma luminária dicróica, por exemplo. Aqui então eu pinto essa área. Aí eu vou para outra e pinto também. Feito isso, pintei então as minhas luminárias, já criei um efeito de luz nela. Como é que a gente vai dar um brilho? Aí nós temos aqui camada, estilo de camada, brilho externo. No momento que eu crio o brilho externo, onde eu pintei, ele já vai criar essa bolinha, essa difusão de luz, onde eu tenho o controle, inclusive, aqui dessa expansão, quanto do tamanho, né? No caso eu quero deixar um pouco marcada, então eu venho aqui, deixo mais ou menos nesse sentido, e deixo ela um pouquinho marcada assim. Bom, com isso então o que eu fiz? Eu simulei a ideia de que a luminária está acesa e ela cria também nessa área um pouco de iluminação. E para a gente finalizar essas luminárias, tem um efeito muito bacana, que é aquele ponto de luz, aquele brilho de luz. Para a gente criar então esse efeito agora de brilho das luminárias, esse efeito marcado do ponto brilhante, a gente vai então criar uma camada nova camada, e vem aqui no ferramenta pincel, B no caso, né, já está selecionado, botão direito, eu vou selecionar esse pincel aqui, ele é uma cruz, ele é mais ou menos esse efeito, você encontra ele aqui em vários pincéis, ele vai estar em algum momento aqui embaixo, caso a tua caixa de seleção não mostre ele muito claramente. Selecionei ele, aí eu posso também dar um tamanho diferente, somente simular mais ou menos como é que fica, posso aumentar, né? Deixei ele mais ou menos nesse tamanho aqui, e eu posso também com isso vir aqui e fluxo diminuir, fazendo com que ele fique realmente só fazendo com que ele tenha um tamanho um pouquinho menor. Lembrando que esse é um efeito mais de finalização, realmente é só para dar uma cara, é só para a gente conseguir dar um pouquinho mais de veracidade a essas luminárias. Posso vir aqui e selecionar o amarelo ou ainda deixar um pouquinho mais branco. Aí simplesmente eu dou um clique, né, nas luminárias ali. Aí. Com isso, então, a gente tem um efeito de Sanka, né, um efeito de Sanka do gesso, e ainda a gente deu um pouco mais de vida a essas luminárias aqui. A gente então vai achatar todas essas imagens, deixando isso tudo numa camada, e para finalizar, então, a gente vai deixar essa imagem com uma cara mais harmônica, mais clara, criando alguns efeitos básicos que também pode ser utilizado em vários renders. O primeiro deles, que eu utilizo muito, é chamar o comando Ctrl L, que nada mais é do que trabalhar com os níveis, né?
onde a gente então pode, através do automático, ele já cria para a gente ele já dá uma melhorada na imagem de forma automática, ou mesmo a gente vai através desses marcadores criando, né, essas variações de imagem da forma como a gente quer. E aqui a gente já começa a entender que tu não precisa ir lá no ProMob e ficar horas perdendo tempo para criar a luz mais perfeita, mais clara, para clarear a cena, que a cena está muito escura. A gente sempre vai utilizar um editor de imagens para fazer esse trabalho para a gente, que é muito mais prático, muito mais rápido, e ao contrário de que todo mundo pensa que dá mais trabalho, na verdade não dá mais trabalho. Dá muito mais trabalho a gente pensar em construir uma imagem fotorrealista, né, do ProMob, por exemplo, que é um software que ele é muito bom, mas a gente não vai conseguir uma imagem fotorrealista total no ProMob. Aqui a gente consegue ganhar muito mais tempo e criar alguns efeitos que no ProMob também não tem. E esse realmente é um deles, é onde a gente consegue então melhorar as nossas imagens de uma forma muito, muito rápida. Aqui eu consigo então no canal intermediário aumentar ou diminuir. Se eu quero ter mais intensidade, eu consigo fazer assim também, fazendo que as cores fiquem muito mais vivas, né? Aqui não existe regra, cada imagem vai fazer com que o teu gosto pessoal e com que, de acordo com cada variação de imagem, a gente tem uma configuração um pouquinho diferente. Aqui eu vou deixar assim, né? A gente já pode então entender antes e depois como é que ficou, já deu uma boa melhorada. Um outro comando também que eu utilizo muito é o Ctrl U, nada mais do que trabalhar com as variações de matiz, saturação e luminosidade. O que é isso? Matiz é basicamente trabalhar com as cores predominantes e as suas variações, ou seja, aqui a matiz estando em 0, é a cor original, e eu posso então trabalhar com ela em tons variados. Somente um exemplo, né, do que a gente pode fazer com o matiz. Está muito amarelo, então vou deixar um pouquinho para o lado. E isso tudo a gente consegue controlar. A saturação, como o próprio nome diz, é a saturação das cores. Eu posso vir aqui e deixar 0, menos 100 no caso, né, que é preto e branco, ou ir trabalhar com o máximo dela, que é todas as cores na sua saturação maior. No caso aqui, eu sempre dou uma saturada um pouquinho mais, o que faz com que as cores elas tenham muito mais vida, né? Voltando aqui, a gente pode ver o antes e depois da saturação, ela já ficou um pouquinho melhor. Voltando ali no Ctrl, e a luminosidade também, assim como os níveis, ela também atua em todas as posições. Nesse caso aqui, como eu já tinha trabalhado antes, eu vou deixar em 0. Com isso aqui a gente tem um efeito básico, bastante simples, mas que ajuda demais as nossas imagens e ajuda a gente a criar imagens um pouco melhores do que normalmente sai dos renders. Com isso então, com um render bastante simples, bastante básico, a gente consegue criar alguns poucos efeitos e que pode sim fazer bastante diferença nas apresentações dos seus projetos. Viu só como com esses comandos muito simples a gente consegue já dar uma outra cara para as nossas imagens? Reforçando então, a gente não precisa perder horas no ProMob, não precisa perder horas criando uma iluminação super idêntica à realidade, sendo que a gente tem editor de imagem justamente para isso. E nesse meio o pessoal adora dizer que isso aqui é 100% ProMob, ou porque é sem edição de imagens, como se fosse uma glória, né? Na verdade, pensa assim, se até o pessoal que trabalha com render fotorrealista, né, no 3D Max, enfim, com V-Ray ou com Corona, realmente tem o Photoshop ou outros editores de imagem como um plus, né, e utilizam isso como uma ferramenta para agregar valor, por que a gente vai ter que trabalhar somente 100% com o ProMob? Isso é um mito que muitas vezes não faz sentido, né? Sabendo que a gente precisa, com alguns poucos comandos, como eu mostrei aqui, a gente consegue já deixar uma cara muito melhor. Lembrando que a gente usou um render ruim, a gente usou uma imagem ruim. Imagina se a gente fizer isso nas imagens boas, né, que a gente tem condições de gerar com o ProMob. Curtiu? Então deixa o teu like. Essa é só uma pequena palhinha do que o meu curso Móveis Planejados de A a Z tem para te oferecer. Confere lá, acessa o meu site. Se esse vídeo foi merecedor do teu joinha, deixa o teu like, te inscreve no canal e até a próxima.